meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História. Vamos então ver qual é o objeto de conhecimento? Olha só, acompanha comigo a aula de número 17, objeto de conhecimento, povos indígenas originários do atual território e seus hábitos culturais e sociais. Detalhamento, teoria asiática, teoria malaio-polinésia e teoria australiana. Ficaram curiosos? Então acompanhem comigo então essa história. Queridos, na nossa aula nós vamos trabalhar um assunto muito interessante que é exatamente o que, professora? O processo de como, então, os primeiros homens primitivos começaram, então, a chegar na nossa América. Olha só que assunto interessante, tá? Então, acompanha comigo agora, nós temos então aqui um pequeno mapinha e duas perguntas interessantes então para a gente começar, né, esse nosso estudo. Como e quando então esses homens chegaram? Então, olha que lindo, aqui nós temos então o mapa da América, né, gente? Mas como a gente está no Brasil, é óbvio que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, né? Por quê? Porque esses primeiros homens, eles chegaram e fizeram então a sua difusão, andaram, tatearam todo o território, tá? Então, olha só, um ponto interessante que eu começo então a trabalhar com vocês é o seguinte: há, então, uma falta de consenso entre os estudiosos sobre o povoamento da nossa América, tá? Por quê? Porque tem origens, então, em diferentes datações encontradas em sítios arqueológicos em todo o território americano. Tá? Então, presta atenção no que a professora está dizendo. Nós não temos apenas uma teoria, então, para explicar como que esses primeiros homens, né, eles simplesmente chegaram em que localidade para onde eles foram. Por isso, nós vamos trabalhar, então, o quê? Algumas teorias sobre, então, essa chegada, então, dos homens primitivos, né, para essa parte, então, da nossa América. América, quando eu falo para vocês, meus aluninhos, é toda, então, a América do Sul, juntamente com a América do Norte. A América do Norte ali é aquela parte, então, dos Estados Unidos, tá bom? Então, por isso, a gente vai ver, então, algumas teorias que vão começar a explicar como que esses hominídeos, eles começaram aí, né, a tatear, a dominar, então, o território. Acompanha ali comigo, olha só. Essas diferentes datações encontradas em pontos tão distantes da América são motivos de controvérsia nas discussões sobre a origem do homem americano, tá? Então, olha só, por que, professora, mas por que nós temos, né, esse problema, então, de datação? Tá? E aí eu preciso dizer para vocês o seguinte, olha só, volta aqui para mim, beleza. A gente, o que a história, o que a arqueologia, então, não chegou a um consenso de apenas uma única teoria, tá? Nós, então, temos nessa parte toda da América o quê? Sítios arqueológicos, tá? Então, por que não há consenso? Porque a gente encontrou, então, alguns fósseis, e vocês já sabem que os fósseis são o quê? Vestígios de homens, né, que morreram e que são estudados. Então, eu não posso dizer que é um esqueleto, pelo amor de Deus, tira isso da tua cabeça. São fósseis, então, que são encontrados aonde, professora? Nas escavações arqueológicas, tá? Então, exatamente por isso, nós temos vários sítios arqueológicos por toda a parte, então, da América. Temos sítios arqueológicos também no Brasil, tá? Por quê? Porque essa onda dos primeiros, né, hominídeos que habitaram, então, aqui toda essa parte da América como um todo, seja a América do Norte, seja a América do Sul, foi em diferentes períodos. Por isso que a gente precisa, então, né, a história e a arqueologia precisam, então, aí fazer as escavações, tá? Para a gente poder encontrar fósseis, fazer, então, aí todo o processo de datação e, claro, queridos,
Se a gente não tem um consenso, pensa aí, se a gente encontra então um fóssil, nossa, o mundo acadêmico fica assim enlouquecido. Por quê? Porque cada um formula então, né, alguma teoria para explicar como que ele chegou então a uma determinada localidade, tá bom? Por exemplo, temos então aí, a gente vai falar um pouco, né, sobre alguns achados no Brasil, assim como também lá na América do Norte. Períodos diferentes, por quê? Porque é o homem dominando o meio, tá? Então, lembra que se a mãe África, ela é o centro principal aonde os primeiros hominídeos eles se desenvolveram, a gente vai, então, agora esse olhar de como eles vão, então, se expandir. E, claro, se a gente está, então, no Brasil, a gente está dentro, então, desse continente americano, né? E aí eu falo continente americano como um todo, a gente, então, precisa fazer esses estudos e começar, então, aí a desvendar esses mistérios e essas teorias para a gente, então, designar, para a gente, então, datar como que esses primeiros hominídeos, né, chegaram, então, no Brasil. Ali, acompanha comigo, olha só que legal. Há diversas teorias quanto à origem do homem americano. Tá? Então, não te esquece disso, por quê? Porque a gente precisa, então, das escavações arqueológicas. Alguns estudiosos, eles defenderam, durante muito tempo, a teoria de que ele seria autóctone, ou seja, que teria, então, surgido e evoluído na própria América. O problema, então, dessa teoria, né, é que a gente vai ver o seguinte: como que eles chegaram aqui? Como que eles surgiram? Se não foi encontrado nenhum fóssil mais antigo do que o fóssil Lúcio, que foi, então, o Australopithecus afarensis, que foi encontrado lá na África. Deu para entender? Então, olha só, ele não pode ser daqui, porque tu imagina, tinha que reescrever toda essa história, então, de como o homem, ele, né, se originou e ele foi, então, para outras localidades. Deu para entender? Então, se a África é o local onde a gente encontrou, né, o Australopithecus, o fóssil mais antigo que é Lucy, é de lá o ponto que eles migraram, beleza? E não, então, dessa parte das Américas para lá, ou para outras partes. Deu para entender? Então, coloquem nas vossas cabecinhas. O ponto de origem é de lá, é exatamente por isso que a gente precisa, então, das várias teorias para explicar como que esse homem veio, então, parar, evoluir e parar, então, para cá, para essa parte, então, das Américas. Ou seja, essa teoria, então, autóctone, ela não foi bem aceita cientificamente, porque senão a gente teria que ter encontrado o fóssil mais antigo nessa parte, né, gente? Então, olha só ali, acompanha comigo. Ó, hoje, no entanto, a maioria, então, dos pesquisadores admite, né, a teoria de que ele seria alóctone. Olha só, alóctone, isto é, de que chegou na América vindo, então, de outros continentes como a Ásia. Então, volta aqui para mim novamente para eu reforçar essa parte, tá? Ou seja, eu sou alóctone, eu vim migrando de outra parte, tá? Por isso, então, que a gente fala que se a mãe África é o continente de origem principal, aonde foram encontrados os fósseis mais antigos, eu simplesmente comecei, através, depois do domínio do fogo, a, né, inventar instrumentos, aonde eu vou navegar, eu vou buscar, então, outras regiões, tá? Por isso que, né, ele não pode ter a origem exatamente aqui na América. Ele veio, então, ele é o quê? Ele é alóctone. Eu vim, eu migrei e em algum período eu cheguei, então, a essa parte das nossas Américas, tá? Amiguinhos, então, botem aí nas vossas cabecinhas, tá? Nós somos, então, seres que migraram, nossos parentes evolutivos, eles migraram, então, há tempos atrás, e viemos, então, parar nessa parte, então, das Américas. Acompanha ali comigo, olha só. A hipótese de que o homem americano é proveniente, então, da teoria asiática. Essa, então, é a primeira teoria que eu vou começar, então, a trabalhar com vocês, ok?
Essa teoria asiática, ela é reforçada, então, pela grande semelhança entre os indígenas americanos e os mongóis. Observa aí comigo nessa imagem que vocês estão vendo, né? Olha só, ali em cima nós temos, então, né, um indígena, aqui americano, né, podemos dizer, aqui, né, dessa parte das Américas, e lá do outro lado um mongol, que ele é lá da Ásia. Ele é, então, lá do outro lado, se a gente for observar, então, no mapa, né, estamos longe um do outro, tá? Mas olha, observa a nossa semelhança, olhinho puxadinho, né, cabelinho liso, a professora também aqui que vos fala, também tem esses traços indígenas, né? Então, observa que se a gente for pegar essa foto e visualizar, opa, é uma teoria, né, que a gente pode dizer assim, temos algumas semelhanças, tá? Então, olha só, acompanha ali comigo. A chegada, então, dos primeiros seres humanos na América se deu provavelmente através de diferentes rotas migratórias. A teoria mais aceita do povoamento do continente afirma que levas de seres humanos passaram, então, da Ásia para a América, em várias ondas migratórias, através, então, do Estreito de Bering. Olha que legal, bota aí, então, né, na tua cabecinha, se a gente migrou da Ásia para a América, em várias ondas migratórias, provavelmente nós poderíamos ter vindo, nosso parente evolutivo, né? Pode ter vindo através, então, do Estreito de Bering, tá? Essas migrações ocorreram durante a glaciação, quando houve grande acúmulo de gelo sobre a superfície, então, da Terra. Olha só, acompanha ali comigo. Olha que imagem bonitinha. Professora, o que é isso? Vejam, então, aqui que é o quê? O Estreito de Bering. Tá vendo, então, acompanha ali comigo, essa partezinha aqui que a gente pode, então, pegar lá para o outro lado. É como se essa partezinha, olha, né? Essa pequena parte, ela sofreu, então, aí um congelamento. Lembra que quando, né, a gente fala, então, dessa Amazônia quaternária, né, quando a gente falava, inclusive, sobre essa parte das Américas sendo também povoadas, falamos, então, no período, né, do Paleoíndio, aonde na última glaciação a gente começa então as ondas migratórias. Provavelmente, então, a gente pode ter vindo então através deste Estreito de Bering, tá? Então, olha só, por que a gente vai ver isso, né? Nesse período, devido ao baixo nível dos mares e congelamento das águas, formou-se um caminho terrestre natural que possibilitou, então, essa travessia, então, do homem primitivo. Beleza? Se a gente for observar, essa parte, então, do Estreito de Bering, né, congelada, ela dá entre 83 e 85 quilômetros quadrados. Isso significa o quê? Que se eu tenho o domínio do fogo, né, houve um congelamento, e daqui a pouco a gente passa, então, pelo descongelamento, que é os dois períodos, né? O Pleistoceno e o Holoceno, se a gente for observar, então, geograficamente, tá? Esse Estreito de Bering, essa passagem seria ok. Eu podia ter passado. Lembra? Se eu estou, então, saindo lá da África, eu tenho domínio do fogo. Eu posso muito bem, então, através das migrações dos nossos parentes evolutivos lá do passado, perfeitamente, então, ter passado pelo Estreito de Bering. Por quê? Porque a gente caminha e lembra, em bandos, tá? Então, se houve essa parte, então, do congelamento, é uma das teorias que a gente pode aceitar cientificamente, ok, para essa passagem, então, dos primeiros homens primitivos. Perfeito? Tá? Acompanha ali comigo, então, olha só. Por muito tempo se pensou que o povoamento foi tardio. Esta hipótese também é conhecida como a teoria clássica de povoamento da América ou modelo Clovis.
tá? Então, olha, acompanha comigo, né? Uma outra teoria, né, que ela acontece, que é, então, essa de Clovis. Aonde eu vou trabalhar com vocês, olha algumas, né, imagens de pontas de lança. Acompanha ali comigo, olha só. Os Clovis, considerados em meados do século XX como a cultura indígena mais antiga da América, usavam uma técnica de entalhe de pedra bastante aprimorada para caçar a fauna gigante que existia na Idade do Gelo, utilizando-se ferramentas que hoje conhecemos como pontas de Clovis. Por isso que, olha só, vocês acompanham aí comigo essas imagens, então, de vestígios da cultura de Clovis, tá? Então, olha, volta aqui para mim, tenho que falar para vocês, então, algo importante, que é o quê, né? Essa parte, então, de Clovis, ela é ligada, né? Ali pela essa passagem, então, do Estreito de Bering, ela vai ligar a Rússia aos Estados Unidos. Então, esse modelo de Clovis é exatamente as primeiras lanças que a gente começa, então, a encontrar naquela região ali dos Estados Unidos, tá? Aonde esses povos primitivos, eles, claro, se eu sou caçador, se eu ando em bando, então, bota aí na cabecinha de vocês, tá? Eles vão andando e, claro, gente, eu preciso me defender. Eu preciso também, além de me defender dos grandes animais, eu preciso também o quê, né? Comer. Então, exatamente por isso, as pontas de lanças, elas são tanto para caçar e, claro, também para ajudar, então, a esse homem primitivo a fazer o quê? Né? As suas comidas, a matar os pequenos animais para alimentação. Lembra, bota na tua cabecinha aí, a gente vem em bandos, tá? Então, como se fosse assim, famílias que migram, né? E aí a gente vai migrando em diversos momentos e para isso eu preciso desenvolver o quê? Instrumentos que me ajudem nesse processo grande de migração. Beleza? Então acompanha ali comigo, olha só. Meus aluninhos, alguns pesquisadores se identificaram outras rotas migratórias, como a malaio-polinésia e a australiana. São novas, né? Agora, mais duas teorias para a gente trabalhar, que é, então, aí a malaio-polinésia e a australiana, que afirmaram que o homem chegou à América através, então, do Oceano Pacífico, fazendo escalas, né, em suas ilhas. Se a gente for observar, é verdade, temos, então, várias passagens aonde eu posso ter passado, né? E aí fica um tempinho ali, melhora os meus instrumentos e a gente começa, então, a tatear o território indo para outras localidades, tá? Então, observa aqui comigo, né, que a gente tem duas novas teorias, essa malaio-polinésia, tá? E a australiana. Então, ali acompanha ali comigo. Olha só, essas sucessivas ondas migratórias podem, então, justificar a diversidade cultural e linguística na América. No entanto, nenhuma dessas hipóteses pode ser comprovada, como ocorreu com a passagem de Bering. Aí volta aqui para mim novamente, tá? Lembra o que eu falei logo no início da nossa aulinha de hoje? Show de bola, tá? São várias teorias. Mas, professora, por que não tem um consenso, professora? Porque a gente precisa das escavações arqueológicas, precisamos datar esses fósseis dos primeiros homens que habitaram, então, essa parte das Américas. Exatamente por isso que este mundo científico, a gente vai trabalhar, então, com hipóteses, né? Com essas teorias aonde a gente vai migrar o nosso território da América. Beleza? Então é isso, botem nas suas cabecinhas. A cada achado arqueológico, o mundo científico ele se reúne, né? Reúne os grandes nomes, e aí nós vamos, então, começar a proceder à datação, aonde que foi encontrado, como que esse fóssil ele se encontrava, em que estado estava, precisa aí da datação do carbono 14, tá? Para fazer, então, todo esse processo de quantos milhares de anos, né, ou 1000 anos, esse fóssil encontrado, né, ele tem, então, aí, né, quantos anos ele tem. E é isso, gente. A gente vê, então, assim, as teorias para essa vinda desse homem primitivo, então, para a nossa América. Perfeito?
Tranquilo até aqui, tá? Então, observa que essa parte é importante porque a gente precisa, então, ainda hoje das escavações arqueológicas. Apresento agora, então, para vocês, meus aluninhos, né, um fóssil importante para o Brasil, que é, então, aí, né, o fóssil Luzia. Acompanha ali comigo. Olha só, um dos feitos mais importantes, então, da arqueologia brasileira foi a descoberta, então, do fóssil de Luzia, tá? O achado, que tem em torno de 11.500 anos, foi muito estudado pela comunidade científica, olha só, desde os anos de 1990. Então, observa aí, olha, o que vocês estão vendo nessa imagem, né? Que é provavelmente, né, um dos primeiros hominídeos primitivos, então, daqui do Brasil, tá? Eles encontraram muito mais dessa parte do crânio, e é a parte, então, aqui, né, que a gente pode falar das pernas, um pouco do braço. Então, percebam aí essa partezinha, né, do fóssil, tá? Não está totalmente completo, mas através das datações, beleza, tá? Ele é, então, um dos fósseis mais antigos encontrados, então, aqui no Brasil. Aí, vamos para a próxima cartelinha, olha só. Esse fóssil Luzia, ele foi encontrado em 1974 pela Annette Leme, numa ação entre a arqueologia francesa e a brasileira, por isso que chama-se de franco-brasileira, tá? Então, essa Annette, ela é uma arqueóloga francesa, então eles vão fazer escavações arqueológicas lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Mais tarde, em 1995, né, esse fóssil, então, ele foi recuperado pelo antropólogo brasileiro Walter Neves e recebeu o nome de Luzia, em homenagem, inclusive, olha só, a Lucy, o Australopithecus, que foi encontrado, então, lá na África. Se eu encontro agora um fóssil no Brasil, olha aí o nome bonitinho, é Luzia, tá? Então, aqui, ó, a Lucy foi, então, aquele famoso fóssil Australopithecus de 3,2 milhões de anos, tá? Então, olha só, esse nosso fóssil Luzia, que é o que vocês acompanham aí, tá? Ela foi dado, né, o nome de Luzia em homenagem a Lucy, tá? Então, aqui é o quê? É essa escavação franco-brasileira, feita, então, pela Annette Lame, que encontrou, então, aí fez as escavações arqueológicas e encontrou aí a nossa amiguinha, a Luzia, então, lá em Minas Gerais. Acompanha ali comigo, olha só. Porém, mesmo com tantas pesquisas, ainda hoje existem controvérsias quanto à verdadeira aparência, né, da mulher e de seu povo de origem. Aí volta aqui para mim um pouquinho que eu preciso falar, né, para vocês o seguinte, né? Se eu encontro, viu que diferentemente de Lucy, lá o fóssil encontrado lá na África que estava mais completo, esse Luzia ele tem apenas pequenas partes, como uma parte da cabeça, uma parte da perna, né, e uma parte da pelvis. Então, exatamente por isso que o mundo científico se reúne para, então, tentar aí desvendar, né, em que ano, né, mais ou menos temos, então, aí essa datação, então, desse fóssil, tá? E como, claro, aonde foi encontrado, em que, né, se foi numa caverna, se não foi, se foi apenas realmente numa escavação de escavar o solo, tá? Então, tudo isso ele é estudado por esses arqueólogos, por pessoas, então, ligadas principalmente às grandes universidades, tá? Por isso, não esquece aí, então, aí uma arqueóloga francesa, juntamente, então, com equipes brasileiras. Por isso que a gente chama, então, de o grupo, né, foi chamado de franco-brasileiro, que pesquisou aí essa parte importante que foi, então, aí encontrar, então, este fóssil que a gente chamou, então, de Luzia, tá? Exatamente por isso, né, através, então, das datações, a gente percebe, então, que essa, né, Luzia é um dos fósseis mais antigos, então, encontrados aqui, então, né, no Brasil, lá na região, então, de Minas Gerais, beleza? Acompanha ali comigo, porque da divergência, né, a gente vai ver que existe só esse sítio arqueológico? Não. Então, olha só, acompanha comigo, esta daqui que vocês estão olhando, é a Nied Guidon, tá? Há décadas, a arqueóloga Annette Guidon,
Nied Guidon tenta provar que o homem chegou à América muito antes do que se imaginava. Formada na Universidade de Sorbonne, na França, essa paulista de Jaú se mudou em 1992 para a cidade de São Raimundo Nonato, tá? Para estudar a vida dos primeiros habitantes do Brasil no famoso Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, tá? Então, a Nied Guidon, ela vai exatamente, né, começar a fazer escavações e ela encontrou principalmente pinturas rupestres. Professora querida, né, é o quê? Então, achados arqueológicos também dos homens primitivos que deixaram suas histórias em cavernas. Olha que linda, gente, essa imagem, tá? Essa daqui é a passarela do sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, tá? Então, é porque aqui não dá para a gente ampliar mais, mas tem o quê? Pinturas rupestres dos primeiros hominídeos que passaram por aqui. É claro que cada vez que a gente migra, né, a gente que eu falo, os homens primitivos, tá? Eles vão deixando, então, artefatos, eles vão deixando restos de comidas, eles vão deixando também, claro, aqueles parentes que morrem. Então, é exatamente esse tipo, então, de vestígios que a arqueologia, que a história, então, busca para fazer, então, as datações. Vou pegar essa imagem aqui e vou falar para vocês uma coisa importante também que a arqueologia e a história fazem. Se a gente encontra, então, sítios arqueológicos, tanto o da Nied Guidon, quanto esse aqui que vocês estão vendo, do Boqueirão da Pedra Furada, quando a gente encontra uma localidade assim, eles são, então, né, não pode mais andar por um tempo, tá? Não pode ter visitação. Por quê? Porque é o IPHAN, o órgão responsável no Brasil que vai também começar os estudos, juntamente com grandes universidades, grandes arqueólogos, para fazer o quê? O estudo, né, para tirar imagens, para tirar fotos, para ver, então, aí, né, há quantos anos tem esse tipo de, né, de rocha, tá? Para a gente poder fazer, então, exatamente as datações. Lembra aí comigo, nós vimos, então, lá no início da nossa aula, que não é uma única teoria, né? Exatamente por isso. Por quê? Porque a gente precisa, então, desses vestígios. E eu quero marcar exatamente essa parte dos vestígios, elas são importantes, por quê? Porque a gente escreve exatamente como que vai se dar essa história, né? O que eles deixaram ali, se eles caçavam, como que eles se alimentavam. Geralmente, né, eles deixam algum tipo de pinturas rupestres, ou a gente encontra, através de cavando realmente o território, né, a gente encontra, então, esses vestígios dessas histórias, então, do passado. É por isso que eu digo para vocês que a história, ela é uma das disciplinas mais instigantes, porque a gente pode conhecer um pouco, né, sobre, né, esses nossos parentes evolutivos e como que eles chegaram, então, né, na aula a gente vê, então, como que eles chegaram, então, para as nossas Américas. E eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre esse sítio aqui. A área com cerca de 600 sítios arqueológicos, com paredões repletos de pinturas rupestres e outros vestígios, como ferramentas da pedra lascada, né, esqueleto e fósseis e urnas funerárias que são depositadas também, né, por onde eles passam. Nos últimos 2 anos, a datação de pinturas rupestres no parque, com cerca de 35 mil anos, e de dentes humanos de 15 mil anos atrás, promete sacudir aí o estudo da chegada deste homem primitivo, né, destes primeiros hominídeos. Então, aqui, para as Américas, tá? Então, olha só, acompanhe comigo, por isso que é algo importante, né, para a gente, então, pesquisar, datar. O mundo científico se reúne em grandes convenções, vem pessoas de fora, exatamente por isso que o IPHAN, né, ele não deixa qualquer pessoa passar, a não ser quando realmente já está um sítio arqueológico bem estruturado para receber visitação, porque eu não posso, eu como visitante, pegar uma pedra, pegar qualquer imagem daí. Eu não posso, por exemplo, levar, então, tinta e colocar. Não posso. Por quê? Porque isso tudo é tombado. Isso tudo são histórias, então, dos povos da antiguidade, tá? Dos primeiros, então, aqui para as Américas, né?
São os primeiros, então, hominídeos que chegaram para cá. Por isso que é importante fazer o quê? Olha um nomezinho legal, preservar, tá? Então, esse tipo aqui de história, né, esse tipo, então, de achado precisa ser preservado para a gente poder, então, fazer todo o estudo. Observa, então, na foto, professora, e esse sítio aqui, ele já foi aberto para visitação? Foi. Observa aí uma passarela aonde eu, né, posso ir lá como uma viajante, né, como uma turista, vamos turistar, então, né? Eu posso, então, visitar lá, olhar, evitar de tocar, né? Por quê? Porque são, então, histórias aí dos primeiros hominídeos, então, que chegaram. Acompanha ali comigo, então, a nossa última carteirinha, a bem da verdade. Essas teorias isoladas talvez não deem conta de explicar a origem da presença humana na América, mas quando as somamos, percebemos que o americano, o ameríndio, ele pode ter chegado nesse continente por pelo menos 3 correntes migratórias diferentes. Esse é um assunto ainda em aberto, pois as pesquisas continuam sendo feitas. Mas uma coisa é certa, quando os europeus chegaram à América, ela já estava totalmente ocupada, no mínimo, né, há muito tempo. Atingimos, então, o nosso objetivo, que era trabalhar, então, sobre essas teorias do povoamento, então, da América, tá? E por aqui a professora Adriana se despede.